Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje eu vim aqui falar sobre uma palavra de fé e que é uma palavra, meus irmãos, que ela não se trata desse tempo, ela se trata de um tempo que Jesus preparou para nós na eternidade e está escrito lá em Apocalipse capítulo 21, versículo a seguir até o versículo 8, que diz assim, ó: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como desculpa, meus irmãos, tô com a garganta meio adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver de sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é o que é a segunda morte. Então, meus irmãos, essa passagem aqui, Jesus deu para João, né? E ela nos mostra que mesmo a gente querendo ter nessa terra carro, casa, bens materiais, nada disso vai valer a pena, nada disso vai nos encher, nos preencher daquilo que Deus quer para nossas vidas, que é a salvação das nossas almas. É claro, acredito eu que Deus permite a gente ter um carro, ter uma casa, mas nosso coração ele não pode estar firmado naquilo que a gente tem. Nosso coração ele tem que estar firmado naquilo que Deus preparou para a gente ter. Oh, glória. Então, meus irmãos, o que o Senhor Deus preparou para a gente ter é uma morada no reino celestial, que o nome dessa cidade se chama Nova Jerusalém. E Deus prometeu para a gente que faria nova todas as coisas. Mas tem um porém, meus irmãos. Deus falou isso, que faria nova todas as coisas, mas é para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, deixaram o erro, deixaram a falha e pediram ajuda para Jesus para o quê? Para poder ter o seu nome escrito no livro da vida, para poder herdar tudo aquilo que Deus prometeu. Porque Jesus fala aqui, ó: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então Jesus fala isso aqui para aquelas pessoas que muitas das vezes estão vivendo uma vida pecaminosa, uma vida que muitas das vezes ela está dentro da igreja, com um pé dentro e um pé fora. Muitas das vezes ela está dentro da igreja brincando com as coisas de Deus e está lá fora no caminho do diabo, vamos dizer assim. E, e Jesus, ele é bem claro quando ele fala aqui, ó: Porque o reino dos céus, as coisas celestiais, as coisas de Deus não são brincadeira. Se for para entrar, já não olha mais para trás, porque vai acontecer igual a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela, os anjos falou para ela não olhar para trás. Ló falou para ela não olhar para trás. Ela olhou para trás e virou estátua. Então, meus irmãos, quando a gente for para o caminho do Senhor Jesus, a gente não pode olhar para trás, porque a nossa vida de pecado, a nossa vida de erro, ela tem que ficar lá atrás, no batismo nas águas, a nossa vida, o nosso velho eu ficou lá atrás. A gente não pode ressuscitá-lo ele. A gente tem que pedir para o Espírito Santo nos ajudar
sempre, todos os dias, para que a gente possa o quê? Todo dia a gente poder agradar a Deus, mesmo que muitas vezes a gente esteja fraco, a gente esteja, né, assim, não com tanta força, mas aos poucos a gente tem que ir, porque o Espírito Santo vai ajudar. E para nós herdar, irmãos, a vida eterna, para nós herdar aquilo que o Senhor Deus prometeu para nós, a gente tem que botar o nosso esforço. Mas nós sabemos que pela nossa própria força a gente não tem capacidade, né, de cumprir tudo aquilo que Deus quer. Então, como é que a gente tem que buscar nossa força? Como? A gente tem que buscar nossa força através da oração, do jejum, a força em Deus e da leitura da palavra. Porque a partir do momento que a gente busca o Senhor nos dá força. Porque o Senhor falou, Paulo falou para o Senhor que estava fraco, né? Mas o Senhor falou que a graça dele bastava e que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza dele, algo assim, né, meus irmãos? Que eu não me recordo muito bem. E assim, meus irmãos, a gente sempre tem que tentar tomar uma atitude de fé, meu irmão, para nós poder chamar a atenção do Senhor, para nós poder herdar o reino do Senhor. E a gente tem que ter paciência, né, meus irmãos? Porque não é assim, ó, tu vai aceitar Jesus hoje, tu já vai pro reino hoje. Não, ó, se fosse fácil assim, não. A gente tem uma luta, a gente tem uma guerra todos os dias contra a nossa própria carne e a gente tem que ir até o fim da nossa vida. Porque um dia pedirão a nossa alma e a nossa alma tem que ter algo a oferecer a Deus. E quando o Senhor chamar a nossa alma, a gente tem que ter algo a oferecer ao Senhor, porque o Senhor vai ver como é que foi a nossa vida na terra. E, meus irmãos, assim, eu digo, não é fácil, a vida cristã não é fácil, porque muitas das vezes tu tem que, muitas das vezes tu tem que renunciar, né? Muitas das vezes tu tem que renunciar aquilo que tu gosta para viver aquilo que Deus quer. E tem muitas pessoas que não renunciam aquilo que gosta para ver o que Deus quer. É por isso que muitas das vezes a vida não vai para frente, a pessoa não consegue ter uma visão do que do que Deus quer para ela, né, meu irmão? Que é através da palavra. Porque quando a pessoa ela começa a renunciar às coisas, é sinal de que ela está dentro da palavra do Senhor e a palavra do Senhor ela está aqui para nos ensinar, irmão. Ela ensina nós a fazer o certo, ensina a gente a andar no caminho correto, para que a gente não venha cair no papo dos falsos profetas. E, e Jesus ele nos promete uma nova Jerusalém. Jesus nos promete que daria aqui, ó, a, Jesus falou aqui, ó, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então, meus irmãos, aqui ó, a gente tem que vencer. O principal daqui é vencer, que o Senhor vai nos dar de beber da água. Lá a gente não vai mais ter dor, a gente não vai ter mais sofrimento, a gente vai poder andar tranquilos e a gente tem que permanecer até o fim, meus irmãos. Essa é a fé, a gente tem que permanecer até o fim. O mundo pode desmoronar na nossa cabeça, as pessoas podem falar mal de nós, podem falar calúnia, mas a gente tem que olhar para Jesus, porque ele é o nosso único foco. Ele é o único foco, meus irmãos. Não olha para o homem, não olha para a mulher. Se está vendo o irmão fazer alguma coisa de errado, não olha, não olha. Olha para Jesus. Tu tem que amar, tu tem que botar o teu coração somente nele, porque é ele que vai salvar, meus irmãos. Porque não adianta se a gente olhar para o homem, aí chega no dia do juízo, se a gente se afasta, chega no dia do juízo, o Senhor vai falar, tá, por que tu olhou para o homem? Não era para ter olhado para o homem, ter olhado para mim, porque ele é perfeito. Então, meus irmãos, eu queria deixar essa palavra aí, eu queria falar para os irmãos perseverar na fé, e quem ainda não aceitou o Senhor como seu Salvador, peça perdão para o Senhor dos seus pecados, dos seus erros, peça para o Espírito Santo ajudar, porque o Senhor ajuda, irmãos, o Senhor liberta, mas é o seguinte, né? Tem que ser de todo o coração e tem que ser de corpo, alma e espírito, entendeu? Você tem que, nem que tu faça oração na mente, oração normal, pela boca, né? Falando, mas que seja uma oração sincera ao Senhor, de arrependimento e pede para o Senhor escrever teu nome no livro da vida. E que eu tenho certeza que o Senhor vai te libertar, que o Senhor vai te salvar, vai te curar e depois, por final, ainda vai te dar salvação, hein? Graça e paz, meus irmãos.